Fala, meu pupilo tranquilo aí, como é que vocês estão, meus queridos e minhas queridas? Tudo bem? Vamos iniciar agora os nossos blocos de exercícios para a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente viu da teoria, beleza? Bora lá, vamos começar? Vamos que vamos, hein? Primeira questãozinha, ó. Ciente de que seus atos, comportamentos e atitudes implicam a preservação da imagem da administração, o servidor público deve. Será que deve? Vamos ver. Fazer uso dos recursos com economicidade e clareza no desempenho de suas atribuições. Para acertar esse tipo de questão, vamos ser sinceros, tu não precisa ser nenhum gênio, né, meu pupilo? Bom, aqui a questão fala que o agente público precisa otimizar os recursos, que o agente público tem que agir com produtividade, presteza, clareza. Ora, será que isso é uma regra da administração, sim ou não? O que você me diria? Ah, meu pupilo, claro que é. E como a gente sabe disso? Ora, você lembra do nosso mnemônico, o LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nossos princípios expressos da administração previstos no caput do artigo 37. E se a questão fala pra gente que o agente precisa o quê? Agir com economicidade, agir com clareza no desempenho de suas atribuições. Economicidade vai lembrar do quê? Vai lembrar de economia. Clareza vai lembrar do quê? Vai lembrar de transparência. Então eu tenho aqui, ó, dois princípios expressos. O princípio expresso da eficiência e o princípio expresso da publicidade. Beleza, a gente já sabe qual é o nosso gabarito, né? Nosso gabarito tem que ser o quê? Nosso gabarito tem que ser certo. Bom, mas se fosse para chegar aqui e só trazer o gabarito, não tinha por que ter aula, né? Era só passar o gabarito, pronto e acabou. Mas não, o objetivo não é esse. O objetivo é o quê? O objetivo é efetivamente a gente entender por que esse gabarito está certo. Para a gente entender isso, ó, vou colocar aqui, ó, a nossa folhinha em branco para a gente lembrar do artigo 37, caput. A administração pública, direta e indireta, da União, Estados, DF e município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência nos termos seguintes. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tranquilo ou não tranquilo isso aqui, meu pupilo? Tranquilo. Aí a questão vai cobrar esses dois aqui. Uma coisa interessante é que o princípio da eficiência, ele não é um princípio nato. Como assim, professor? Ele não nasceu com a Constituição Federal. Ele surgiu com a emenda constitucional de número 19, que foi incrementada na Constituição no ano de 1998. E o que diz o princípio da eficiência? Professor, diz que tem que ser eficiente. Bom, só que pensa comigo, meu pupilo. O fato de o princípio da eficiência estar previsto na Constituição Federal, por si só, faz com que o servidor seja eficiente? Não, por si só não. Então a administração precisa criar mecanismos
Para quê? Para analisar se o servidor realmente está ou se ele não está sendo eficiente. E como a administração fez isso? Bom, essa emenda constitucional, além de pura e simplesmente trazer o princípio da eficiência no texto constitucional, fez o que também? Essa emenda trouxe mecanismos para que isso pudesse ser analisado. Que mecanismos foram esses? O princípio da eficiência, ele trouxe com a gente 3 coisinhas. E 3 coisinhas foram essas, professor? Bom, trouxe com a gente, para a gente analisar, né? A avaliação de desempenho. Isso mesmo. Então agora a administração pode analisar o desempenho do servidor. Trouxe também as escolas de governo para o aperfeiçoamento dos agentes públicos e também as tais agências executivas, que são títulos dados a uma autarquia ou fundação pública para que essa possa entregar mais resultado e ter mais autonomia. Pensou em eficiência? Pensa nessas 3 coisas. Mas qual é o principal da eficiência? É saber que a eficiência faz com que o servidor tenha que ser mais produtivo, tenha que ser mais econômico e também que seja mais célere, mais rápido. Por isso, aqui a gente já consegue entender um pouquinho da eficiência e é o suficiente para a gente matar essa questão, tá? Professor, mas a questão também não fala de clareza? Fala, meu pupilo. A clareza tem a ver com o quê? Com a publicidade. Tem a ver com a transparência. A administração tem que ser transparente. Professor, você vai falar agora da transparência? Não, não vou. Por quê? Porque a gente mais para frente vai ver uma questão que tem como objetivo principal o princípio da publicidade, aí eu trabalho com mais carinho. Portanto, sabendo disso, o nosso gabarito aqui, ó, será o quê? Certo? Show? Vamos para a nossa questãozinha de número 2. Vamos lá para a nossa questão de número 2. O que fala a nossa questão de número 2? Ó, a publicidade dos atos administrativos favorece o controle social. Favorece sim. Até aqui está certo. Razão pela qual a moderna administração pública brasileira, em obediência ao princípio constitucional da publicidade, tem que dar publicidade sim, não admite que atos praticados em seu âmbito possam ser protegidos por qualquer tipo de sigilo. Ixi. Essa questão tá esquisita, hein? Tem que ter publicidade? Aham. Mas sabe o que é esquisito? O esquisito é você pensar que a publicidade não tem exceções. Meu pupilo, tudo no direito tem exceção. Tudo, tudo, tudo no direito tem exceção. Tem essa de que até a vida pode ser excepcionada. No caso de guerra, parará, que você estuda em direito constitucional, lá com o seu professor ou sua professora de direito constitucional. A publicidade tem exceção? Tem. É importante que você consiga definir bem regra e exceção. A regra é clara. A regra é que a administração precisa dar transparência aos seus atos. Por quê? Porque quando ela dá transparência aos seus atos, ela faz com que a sociedade possa controlar um pouco melhor aquilo que a administração faz, os contratos que assina, os valores que são repassados para educação, saúde, moradia, pererê, parará, pão duro. Então, a sociedade precisa saber para onde vai o dinheiro público, as atitudes da administração pública. Isso que é o controle social. É eu, cidadão, você, nós, a sociedade, fiscalizar, ficar de olho na administração. Isso é possível por meio de vários portais de publicação, como, por exemplo, o portal da transparência. Só que toda regra tem a sua exceção. Então, olha só. Vem aqui comigo. Quando a gente pensa em publicidade,
quando a gente pensa no princípio da publicidade, o que você tem que pensar? Você tem que pensar que a administração tem a obrigação de dar transparência. Então, publicidade tem que dar transparência. E aí você vai pensar em uma lei muito importante, que é a lei de acesso à informação. A LAI, a Lei 12.527. E a LAI fala o seguinte, fala que os atos da administração, assim como os documentos da administração, podem ser divididos em 3 tipos. Você tem os documentos que são públicos, esses são chamados de ostensivos. Aí você também vai ter os documentos que são considerados documentos secretos, os documentos ultra secretos. Agora ultra secretos é junto com 2 S, né? Ficou feio pra cacete essa reforma na língua portuguesa. E os reservados. O que são os documentos ostensivos? Ostensivo é o documento público, qualquer um pode ter acesso. Ostensivo é a mesma coisa que público, a administração tem que dar publicidade. O que é ostensivo? Lembra do funk ostentação. O que é o funk ostentação, meu pupilo? É aquele funk que o cara tem que falar que tem um monte de coisa, que ele tem um monte de dinheiro, que ele tem um monte de mulher, que ele tem carro caro, casa cara, mansão, que ele tem um iate, que ele... ele só jogando coisa, mostrando pra todo mundo, esfregando na cara. Olha só, você que escuta minha música, olha como eu sou rico, olha tudo que eu tenho, olha tudo que eu tô esfregando na sua cara, olha tudo que eu tô te mostrando. O funk ostentação é mostrar pra todo mundo. Ostentar é mostrar. Show? Então o documento ostensivo, ele é o quê? Aquele documento público. Já o secreto, o ultra secreto e o reservado são sigilosos. Então, olha só, você sabe sim que a administração tem algum tipo de sigilo. Que sigilo é esse, prof? Tu pode ter um sigilo de 15 anos, pode ter um sigilo de 25 anos ou um sigilo de 5 anos. 5, 15 e 25. Vai subir nos 10 e 10, né? 5 anos é para o reservado. 25 para o ultra secreto. E 15 para o secreto. Então, pera aí. Aí a tua banca vem e fala para tu que não tem exceção? Ora, isso aqui. Como assim não tem exceção? E tudo isso aqui é o quê? Tudo isso aqui é o quê? É exceção, ué. Então, essa aqui é a regra. E essa aqui, por maior que seja, é a nossa exceção. Perfeitamente? Perfeitamente. Perfeitamente. Então, essa questão fala que não admite que os atos e seus âmbitos possam ser protegidos por qualquer tipo de sigilo? Opa, opa, errado. Errado, tanto é que está na mídia e o quê? Né? O caso aí, né? Da eleição. Tem anos de sigilo. Então, parito o quê? Errado. Rapaz! Então, bora aí. Bora prosseguir. Vamos prosseguindo. Aqui nós temos a questão de número 3. Os agentes de polícia do estado de Alagoas, no exercício de sua função, devem comedir a aplicação do uso da força em suas abordagens e ações, buscando agir de maneira adequada, sem extrapolar os limites legais impostos ao exercício do poder que lhes é conferido. Acerca do uso e do abuso de poder, julgue o item que se segue. Bom, antes mesmo da gente começar a falar do uso e do abuso de poder, eu quero trabalhar com você a diferença, meu pupilo. Qual é a diferença do uso para o abuso? Usar é normal. Usar é normal. Usar é quando o agente público utiliza o poder que lhe é conferido pela lei de forma regular,
alcançando o interesse público, tendo como objetivo principal o quê? O alcance do interesse público. Isso é o que nós chamamos de... Isso é o que nós chamamos de uso do poder. Mas então, meu pupilo, o que seria o tal do abuso de poder? Enquanto que o uso é a forma correta, o abuso de poder é a forma errada, ilegal, ilícita do agente público utilizar o poder quando ele faz algo visando benefício pessoal ou quando extrapola efetivamente as suas atribuições, tá bom? Melhor cafezinho do mundo trazido pelo Bruno. Bora lá! Vamos falar um pouquinho do... abuso de poder. O abuso de poder, meu pupilo, ele é um gênero que se divide em duas espécies. Professor, que lance é esse de gênero e espécie? Bom, para você entender, vamos pensar assim, ó, vamos pensar na palavra fruta. Show? Show. Agora pensa assim, banana, maçã, melancia, são tipos de fruta, não é? Sim. Mas o que é mais genérico? Presta atenção. Eu posso falar que toda banana é uma fruta? Posso ou não posso? Posso. Toda melancia é uma fruta? Posso ou não posso? Posso. Toda fruta é uma banana? Não, tá doido? Existem vários tipos de fruta. Então, quanto mais específico, eu vou chamar de espécie. Quanto mais genérico, eu vou chamar de gênero. Então, eu posso falar que fruta é um gênero, porque é mais genérico, e que comporta vários tipos de espécies. Uva, banana, pera, melancia. Pensou? Se ligou na ideia? Então, o gênero é o sentido mais amplo e a espécie é o sentido mais específico. Então, quando eu falo que o abuso de poder é gênero, significa que o abuso de poder comporta várias espécies. É como se eu estivesse igualando o abuso de poder à palavra frutas. E que dentro das frutas há vários tipos de frutas. Bom, dentro do abuso de poder há vários tipos de abusos de poder. Na verdade, para ser bem sincero, vários não. Existem dois tipos de abuso de poder que você precisa saber para sua prova. Dois tipos. A doutrina majoritária e 99,9999% dos concursos vão trazer esses dois tipos. Tem uma doutrina mais diferenciada, tá não? Um tal de Mas aí que ele fala um negócio um pouco diferente, tá? Ele fala um negócio um pouco diferente. Só que, vamos ser sinceros, não cai em concurso público, a gente tem que ser objetivo para a tua prova, né? Então, quando a gente fala em abuso de poder, primeira coisa é saber que o abuso de poder, ele pode rolar tanto por ação, quanto por omissão. Tanto por ação, quanto por omissão. E o abuso de poder se divide em dois tipos. Que dois tipos são esses, prof? Você vai ter o abuso de poder na modalidade excesso de poder e você vai ter o abuso de poder na modalidade desvio de poder. Professor, é a mesma coisa? Óbvio que não, meu pupilo. Meu pupilo, ó, são coisas diferentes. Ah, professor, mas é tudo abuso de poder. Sim, é tudo abuso de poder. Mas eu tenho duas formas diferentes de se abusar, ou melhor, de não se abusar do poder. Show! Você tem o desvio e você tem o excesso. Desvio e o excesso. Ah, beleza. Vamos primeiro falar do excesso? Aqui na minha mão eu tenho o quê? Eu tenho um copinho de café. Ah, não, um copinho, é um copinho de café. Mas aqui poderia ter qualquer outro líquido, não me interessa que é de café, tá? Podia ser água, podia ser vinho, podia ser cerveja, né?
Podia ser muita coisa, mas é café. O que me interessa é saber quanto de líquido cabe aqui nesse copo. Cabe nesse copo, se não me engano, eu posso estar falando besteira, acabei de ver aqui, 200 ml. O que vai acontecer se eu colocar 250 ml aqui? Ah, professor, vai transbordar. Exatamente nesse ponto que a gente precisa chegar. O excesso de poder acontece quando o indivíduo faz muito além daquilo que deveria. Na verdade, para ser muito sincero, nem precisa fazer muito além, não. Se ele fizer um pouquinho além também, de qualquer forma, já está ali um excesso. Porque não me interessa se vai transbordar 1 ml ou 1 litro. O que me interessa é que vai transbordar. Professor, que maconha é essa? Não, 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 calma, meu pupilo. Aqui a gente não fuma baseado a troco de nada, não. Isso aqui é um baseado didático. Presta muita atenção. Eu quero que você faça a seguinte analogia, ó. Eu quero que você entenda que esse copo aqui, ignora o líquido que está dentro dele. Esse copo aqui é o meu cargo. Beleza. Você percebe que dentro do meu cargo cabe uma certa quantidade de café, que vão ser as atribuições do meu cargo. As tarefas. Exatamente isso. Para você entender o abuso de poder e o desvio de poder, você precisa entender um elemento do ato administrativo que nós chamamos de competência. O que seria a competência, professor? A competência é o somatório de duas coisas. Uma formulazinha matemática. Competência é igual titularidade, que é um nome bonito, jurídico de falar cargo. Tá? Então é o cargo. Mais a execução, que é outro nome bonito para falar atribuições, tarefas. Então, o que é ser competente? É você ter um cargo e exercer suas tarefas. E o que é o excesso de poder? É quando o indivíduo tem um cargo e executa mais tarefas do que pode. Volta aqui para o meu copo. Daqui a pouco ele vai ficar vazio. Peraí. Tá vazio. O copo, ele é o quê? É o meu cargo. E o que cabe dentro dele? A tarefa. Quando eu coloco mais tarefa do que cabe no copo, transborda. Isso é chamado de excesso de poder. Professor, por que tu está falando de copo? Porque é um termo utilizado pela professora Maria Silvia Zanella de Pietro, justamente a professora que é cobrada na sua prova do Sebrasp. A professora fala que o excesso de poder é quando ocorre o transbordamento das atribuições. Transbordamento a gente vai pensar em quê? Em um copo transbordando. Quando eu jogo mais atribuições do que o copo comporta. E o que seria o copo, professor? Seria o cargo. Então o excesso de poder é eu, agente, posso fazer A, B e C. Eu posso fazer A, B e C. A lei diz que eu posso fazer A, B e C. Mas eu faço D, E, F, G, H. Não me interessa se eu estarei atuando em prol do interesse público. O que me interessa é que eu agi com abuso de poder. Então aqui o vício no excesso de poder é um vício que vai ocorrer onde? É um vício que vai ocorrer na competência. Já o desvio de poder, não. No desvio de poder, o vício está onde? Na finalidade. Como assim, na finalidade? Bom, acontece o vício no desvio de poder quando a gente tem atribuição para fazer. Ele tem atribuição para fazer. Mas, entretanto, todavia, contudo, em vez dele utilizar, ou melhor, ao invés dele utilizar o poder que ele tem para beneficiar a coletividade, dentro das atribuições do cargo, ele faz algo para benefício pessoal. Um exemplo que eu posso te dar é um chefe que remove os seus subordinados. Chefe pode remover subordinado? Pode, está dentro das atribuições do cargo. Mas ele remove o seu subordinado não para ajustar a força de trabalho, como deve ser, mas sim para benefício pessoal. Imagine que ele tenha uma intriga, um seja lulista e o outro seja bolsonarista. Aí o chefe é bolsonarista e o subordinado é lulista.
Aí ele pensa, eu não quero lulista aqui não, hein? Vou mandar ele para bem longe. Os dois são do INSS, por exemplo, e aí o que acaba acontecendo? O chefe fala, ó, estou te removendo para onde? Lá para Tabatinga do Norte, divisa com a Colômbia na cidade de Letícia. Vai para lá, bem longe de mim. Opa, o chefe tem atribuição para fazer? Tem. Fez com excesso? Não, mas fez com o quê? Com desvio. Porque desviou a finalidade. Show? Então, olha só. Quando há convalidação da conduta abusiva na esfera administrativa, então aqui a questão fala pra gente de abuso de poder, mas está cobrando convalidação. O que é convalidação? Em outras palavras, abre aspas, convalidar é consertar, que eu não lembro se é com C ou com S. Com S, né? Ó, o S do sapato. Fazer um reparo em um ato. Eu vou consertar. É exercido o poder de autotutela? Sim, é exercido. Então, olha só. O que é autotutela? É a administração rever os seus próprios atos. Anulando. Revogando. Ou convalidando. Então, autotutela cabe anulação, revogação e convalidação. Vamos lá. Quando é que eu anulo um ato? Eu anulo o ato quando ele está ilegal. Quando é que eu revogo um ato? Eu revogo um ato para analisar o seu mérito. E quando eu conserto um ato? Eu conserto um ato ilegal. Preste atenção, meu pupilo, o nome é convalidar. Da onde surge esse nome convalidação? Convalidar. 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 O que é convalidar? É você pegar um ato inválido e transformá-lo em um ato válido. É você converter a validade. Então eu vou convalidar o ato ilegal. Então a convalidação é consertar um ato ilegal. Consertar um ato ilegal. Show de bola. Em que a própria administração pode reavaliar o mérito? Não. Reavaliar o mérito não é convalidação. Reavaliar o mérito seria revogação. Então, ó. Portanto, questão 3, gabarito errado. Questão de número 4. O Instituto da Convalidação dos Atos é consequência natural da autotutela? E ó, questão 3 já respondeu a questão 4. É ou não é? Sim. O que é autotutela, meu pupilo? A autotutela é o poder que a administração tem para quê? É o poder que a administração tem para rever seus próprios atos. E como é que a administração vai rever os seus próprios atos? Ela vai rever os seus próprios atos por meio de 3 formas diferentes. Por meio da anulação, por meio da revogação e por meio da convalidação. Anulação, revogação e convalidação. Anulação, revogação e convalidação. Então, pensou em autotutela, pensou nesses 3. Eu vou anular o ato ilegal. Eu vou revogar o ato por questões de mérito. E eu vou convalidar o ato ilegal. Tá? Convalidar é o quê? É consertar. Mas presta atenção, meu pupilo, aqui vai uma questão certa na sua prova. Todo e qualquer ato ilegal eu posso convalidar?
Não, professor. Não. Você tem que analisar onde está o vício. Qual é o erro desse ato? Em qual dos elementos desse ato há esse vício, esse erro? É importante que você lembre o seguinte, que o ato administrativo, ele tem alguns elementos. Quais são os elementos do ato administrativo? Os elementos do ato administrativo são COFIFOMOB. Lembra do COFIFOMOB? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Show? Quando é que eu posso convalidar? Eu posso convalidar na competência e na forma. Porque quando o vício é na competência ou na forma, nós chamamos isso aqui de vício sanável. Então aqui, ó, é sanável, dá para consertar. Agora, na finalidade, o motivo e objeto é insanável. Então, nesses três aqui, ó, o ato vai ser considerado nulo. Então, se perguntar na sua prova, todo ato ilegal eu posso convalidar? Não. Só posso convalidar o ato ilegal com vício na competência ou na forma. Aqui é o mnemônico para tu lembrar. Foco na convalidação. Foco na convalidação, forma e competência. Mas a questão pergunta o quê? Convalidação é autotutela? É autotutela. Gabarito certo. Em matéria de controle administrativo, os termos tutela e autotutela não se confundem, verdade? O primeiro refere-se ao controle da administração direta sobre a indireta, verdade? Já a autotutela corresponde ao poder da administração de rever seus próprios atos para revogá-los ou anulá-los, ou até mesmo convalidar. A questão não botou convalidar aqui, mas isso não deixa errado. Por enquanto está tudo certo, galera. Parece muito gabarito certo. O que é tutela? Lembra da tutela que a gente viu lá em organização administrativa? Ó? Aqui eu tenho a administração direta de um lado e a administração indireta do outro. Quem está na administração direta? União, Estado, DF, Município. Estado, União, DF, Município. A ordem não interessa. Tá? São os entes políticos. Show. Quem está na administração indireta? Aqui depende do autor, né? Ou vai ser fase ou cafés. Vamos trabalhar com fase. Da administração direta para indireta tem hierarquia? Não tem hierarquia. Embora não tenha hierarquia, você sabe muito bem que a administração direta vai ficar o quê? Vai ficar, ó, de olho. Vai fiscalizar. Qual é o nome desse ato de fiscalizar? É o controle finalístico, chamado também de supervisão ministerial, chamado também de poder de tutela. Aqui, ó. Tá certo? Tá certo. E a autotutela? Revogar e anular? Tá certo. Então, por enquanto, ó, tudo certo. 5 gabarito certo. Show, meu pupilo. E aqui vai ficando este bloquinho. Um grande beijo. Forte abraço e na posse a gente se vê. Valeu, tchau, tchau.